doutor Lincoln está aqui, doutor Lincoln Gaquia, eu citava um caso aqui de que advogados do André do Rep tentaram aí o relaxamento da prisão dele desde o momento que ele foi preso, né? Agora, quando caía, por exemplo, na mão, o relator não era o ministro Marco Aurélio, houve casos de desistência quando era a ministra Rosa Weber. Pela forma de pensar, acho que talvez, né, do ministro, que já se justificou dizendo ser um guardião de uma lei que é uma lei esdrúxula. Então, é aquilo que eu falei. Nem sempre o que é legal é justo. Nem sempre o que é legal favorece os interesses da sociedade. E não é o caso que ele disse que o ministro Fux estava sendo justiceiro, que o Dória era justiceiro. Brincadeira você soltar um cara que nem o André do Rep e falar em justiçamento. Né? É uma piada você soltar um criminoso tão perigoso como o André do Rep e falar, no caso específico dele, em justiçamento. É um absurdo isso aí. Pode ser legal, mas não é justo. Doutor Lincoln Gaqui, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. É um prazer falar com você e todos os ouvintes. O que o senhor acha dessa decisão? Mais uma. Pode falar, desculpe. Não, o que o senhor acha dessa decisão? Eu acho, eu não acho nem estranho. Porque a posição de pensar do ministro era conhecida, já foi no caso anterior do Bruno, já conhecida no caso do Aécio Neves. Ele julga o que está escrito na lei. E essa é uma lei que tem um artigo extremamente favorável a bandido, a corrupto, a quem comete crime. Então eu tive acesso aqui a um documento em que os advogados pediam a mesma liberdade que pediram relaxamento da prisão preventiva ao Supremo, quando viram que a relatora era a ministra Rosa Weber, desistiram do pedido. Por que desistiram do pedido e quando cai na mão do Marco Aurélio não desistem do pedido? Eu não consigo entender isso. O senhor pode me explicar? Eu recebi essa informação também, Datena. Isso é uma das maneiras de você fraudar a distribuição das ações penais, dos HCs, principalmente no Supremo Tribunal Federal. E aí você viola também o princípio do juiz natural, né? Porque a hora que o sujeito entra com o HC, a primeira entrada é a que vale, né? O sujeito não pode entrar com 10, 15 HCs até cair no ministro que o advogado entenda que seja um ministro mais favorável ao seu cliente. Na minha opinião, isso deve ser até investigado. Há uma falha, se isso ocorreu, uma falha na distribuição de HCs no STF, não só no STF, Datena, mas eu devo dizer para você que essa prática é utilizada por muitos advogados aí nos tribunais do país. Né? Eles praticamente escolhem os julgadores. Isso, para mim, é fraudar o sistema. Né? É algo gravíssimo. E aliado ao fato de que possivelmente teria sido manejado esse HC por um escritório de um ex-assessor do ministro, quer dizer, não só escolheu o julgador, como um ministro do qual esse assessor, por certo, esse advogado sabia bem quais as posições que o ministro tem a respeito tanto da prisão em segunda instância, né, e também desse artigo muito polêmico, que é o 316 do Código de Processo Penal, que foi uma armadilha da Tenda, que foi colocada aí pelo Congresso Nacional e acrescentada no pacote anticrime que o juiz Moro levou para o Congresso, né, e prevê aí que o juiz, a cada 90 dias, deva verificar ainda a necessidade ou não da preventiva. Né? Inclusive, aí eu faço peço licença para fazer uma correção, porque tanto o ministro Marco Aurélio quanto o próprio presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, teria mencionado que houve falha da Procuradoria, aí, nesse caso, que não pediu a prorrogação. O próprio artigo é tão falho, Datena, que ele prevê aí uma manifestação de ofício do juiz. Né? O juiz ele deveria se manifestar de ofício, o juiz ou tribunal, sem a participação do Ministério Público, inclusive.
Quantos HCs foram pedidos e houve desistência por parte de quem pedia os HCs para o André do Rep? Olha, Datena, na verdade, recebi essa informação ontem à noite, nós estamos checando ainda, né? Mas me parece que mais de meia dúzia de HCs, né? Não tenho o número exato aqui, e pelo menos um deles houve desistência, né? No caso do HC que caiu com a ministra Rosa Weber, né? Eu não sei qual o entendimento da ministra, acredito que ela não tenha julgado caso parecido, mas o entendimento do Marco Aurélio, ele mesmo já não só deixou claro na sua decisão, como nas entrevistas que tem dado, ele deixou muito claro o seu posicionamento. Acredito que se houver outros casos, a decisão será a mesma. Quando o ministro fala em justiçamento, o que o senhor entende disso? Porque eu seria um justiceiro se eu agisse de outra forma. Olha, talvez o que ele queira dizer, Datena, seria aí uma prisão sem nenhuma possibilidade de defesa do acusado, né? Em que o Ministério Público ou as polícias pudessem aí mover essas prisões e deixar o sujeito preso sem julgamento, né, por um prazo indefinido. A situação do André do Rep é diametralmente oposta a isso. É por isso que nos causou uma indignação muito grande. Esse recurso do André do Rep foi julgado aí em praticamente 6 meses pelo Tribunal Regional Federal, um sujeito que estava foragido há mais de 5 anos. É um julgamento em segunda instância, em 6 meses é muito rápido, né? E esse julgamento foi concluído em junho de 2020. Portanto, o prazo que o ministro computou foi de junho até outubro, já se passaram mais de 90 dias. Na verdade, passou pouco mais de 90 dias. Faltou razoabilidade, faltou aí interpretar a lei de maneira sistemática, né? Nós fizemos direito para interpretar a lei de maneira sistemática, senão não precisa de juiz para interpretar. Você coloca um computador, ele vai ler lá, se passou 90 dias, já solta automaticamente o sujeito, né? Essa é a minha opinião. Porque a mesma lei que solta é a lei que prende, né? Tem os dois aspectos da legalidade. Aí você tem que ver qual é o interesse geral da sociedade. Qual é o tamanho do criminoso que está sendo solto? Por exemplo, no caso do André do Rep, qual é o tamanho do criminoso que foi colocado na rua? E com um detalhe, hein? Houve um HC concedido e a gente não imaginava que o outro seria concedido também. E o mesmo ministro concedeu o outro logo depois. Então houve 2 HCs. A oportunidade de mantê-lo preso não foi uma só, foram 2 oportunidades. Então eu repito, qual o tamanho do bandido que foi solto, qual o tamanho do estrago para a sociedade e óbvio que a lei é parte de uma interpretação. Se você é guardião da lei, você tem que partir da interpretação. O que é bom para a sociedade, o que é ruim para a sociedade, o que esse criminoso fez para com a sociedade, que ele mereça ser solto com a proteção da lei. É exatamente isso, Tatena. Eu acho que, em primeiro lugar, deve se preservar o interesse público, né, e a garantia da ordem pública. Isso que deve ser conservado. E eu digo para você que a decisão ela é bastante estranha, né, para mim, como operador do direito. Vou te falar por quê, Daniel. Porque o STF também tem jurisprudência já firmada, no sentido de que, se há uma coação, aí, um constrangimento a esse preso, porque ficou mais de 90 dias sem prorrogar, né, sem ter um despacho dizendo a necessidade dele ficar preso, embora a necessidade é de uma claridade solar aí, né, dele ficar preso, o sujeito estava foragido, o sujeito é extremamente perigoso, ligado a máfias internacionais, mas o Supremo já se posicionou no sentido de que esses HCs têm que ser manejados dos tribunais inferiores. Por exemplo, ele deveria ter manejado um HC dos advogados no próprio TRF, né, depois no STJ e ao final no STF. Me parece que nem isso foi feito, Tatena. Os HCs já foram direcionados ao STF, e se isso ocorreu, se houve realmente uma distribuição de vários HCs com o mesmo objeto para o mesmo acusado no STF, isso foi uma fraude ao sistema de distribuição e do juiz natural. Portanto, isso precisa ser apurado com muito rigor, verificado se há realmente essa falha,
se os advogados fizeram isso de maneira dolosa, né, ainda mais sabendo que trabalharam, ou um deles já trabalhou com o ministro Marco Aurélio e sabia bem quais as posições desse ministro. Isso viola um dos princípios mais importantes que a sociedade tem, que é o princípio do juiz natural. Senão nós teríamos um juiz de exceção, né? Um juiz que é escolhido para cada caso de acordo com a capacidade financeira do acusado. Eu já lhe entrevistei na sexta-feira e tudo que o senhor disse aqui de manhã aconteceu na sequência, né? Eu falei, qual a possibilidade do André do Rep voltar para a casa dele e ficar esperando lá por decisões posteriores da justiça? O senhor falou, nenhuma. Ele vai embora, ele vai fugir. E foi o que aconteceu. E qual a possibilidade de prender esse cara novamente? Porque ele tem ligações internacionais, ele já morou na Holanda, ele é um traficante que tem ligações com a máfia italiana. Então a possibilidade de prender esse cara agora é bem reduzida, não, doutor Gaquier? Sem sombra de dúvidas, Datena. Esses indivíduos, depois que eles vão para o Paraguai, para a Bolívia, certamente com documento falso, às vezes com proteção, inclusive policial, né, uma proteção de uma parcela corrupta que às vezes encontram nesses países, né, de policiais, eles acabam ficando lá. Veja, o Fuminho ficou foragido há mais de 20 anos da justiça brasileira, um dos indivíduos mais procurados do país. Depois foi encontrado na África, um país também que tem se notabilizado no continente porque alguns criminosos brasileiros têm conseguido aí, ficar livremente, impunemente nesses países. Então, a possibilidade ela é bem remota, ainda mais para quem tem dinheiro, né? Um indivíduo que tem alto poder aquisitivo, né? Que sabe muito bem como manejar essas questões do tráfico, ele vai estar na fonte, né? Ele vai estar comprando diretamente dos produtores, né? E aí basta ele ter os parceiros que ele já tem na Baixada Santista para manejar essa droga através do Porto de Santos e implementar ainda mais esse tráfico internacional. Eu diria para você que a preocupação não é só do Brasil, Datena. Você pode ter certeza que outros países, principalmente Itália, Portugal, Holanda, também devem ficar preocupados porque um grande narcotraficante de dimensão internacional foi colocado indevidamente, na minha opinião, em liberdade. Olha, você sabe que eu já tentei parar de fazer programa policial e de serviços como o meu programa, que eu já cansei de falar. Eu não sei se algumas vezes o senhor já ouviu alguma opinião minha, se o senhor já acompanhou algum programa meu, mas há muito tempo que eu venho dizendo que eu respeito absolutamente a lei, eu sou legalista, extremamente legalista, mas há muito tempo que eu venho dizendo também que os fazedores de lei do nosso legislativo vêm errando, mas errando muito, e sempre a favor do crime. E principalmente do grande crime, do crime organizado, seja ele na política, seja ele no narcotráfico e daí por diante. Quer dizer, um dispositivo que eles colocam no meio de um processo de revisão penal que seria importantíssimo, né? Importantíssimo, com esse dispositivo que o Moro tentou, com o seu pacote, combater realmente o crime organizado, o próprio juiz Alexandre, com o pacote anticrime deles, né? Mas há muito tempo que eu venho dizendo que o Legislativo vem pecando muito por isso, por autoproteção, porque tem muita gente que devia estar na cadeia, Gedel e Cunha, e daí por diante. Então, para beneficiar pares e colegas, ou então em benefício próprio mesmo para não ir para a cadeia, se vota aí coisas absurdas, como um artigo que dá oportunidade a um criminoso como esse ir para a rua, que é o mesmo artigo que vai dar oportunidade a um cara do colarinho branco que mete a mão no dinheiro público também para a rua, como tem ido frequentemente. Há muito tempo que eu venho dizendo que nem toda decisão que é legal é justa. E esse é um caso absurdamente claro disso. E não só é tão claro o caso que um ministro do tamanho do ministro Marco Aurélio, o ministro Fux, toma uma decisão que vai na contramão da história que tomou o ministro Marco Aurélio, que o chamou de justiceiro, mas o Fux falou, não, isso aqui está errado. O que prova que se há divisão no colegiado do Supremo Tribunal,
É óbvio que essa decisão é no mínimo injusta. É no mínimo injusta. Ela pode ser legal, mas é no mínimo injusta. E que tem que haver uma revisão imediata desse dispositivo, desse e de outros dispositivos. Senão, o que é que vale a pena o senhor ter que andar com 50 seguranças, 200 seguranças, inclusive aí na porta da sua casa, até para o senhor ir no banheiro, o senhor que é o sujeito mais ameaçado pelo PCC, senão até que ponto vale a pena milhares de policiais que arriscam a perder as suas vidas em confronto direto com esses marginais na rua, né, e que já perderam as suas vidas, senão o que vale a pena para outros colegas seus, pares seus, corajosos como o senhor do Ministério Público, ou até mesmo juízes, né, que foram mortos pelo crime organizado. Temos o caso do Machadinho aqui, que dizem foi o GG do Mangue quem tramou a morte dele, já morreu, já foi tarde esse GG do Mangue. Senão não vale a pena você lutar por um país mais justo. Se a própria lei favorece quem ela deveria manter preso, então aí fica difícil. Ou eu estou enganado, doutor Lincoln? Não, Datena, você foi muito lúcido nas suas palavras, né? E realmente a gente, às vezes, fica desanimado, talvez tentado até a ir embora do país, né? Abandonar esse país pelo qual a gente luta tanto, você aí com os meios de comunicação, a gente aqui operando o direito, né? Tentando entregar uma sociedade melhor aí para os nossos filhos. Agora, o cerne da questão é esse. Eu acho que essas decisões aí, como essa, ultimamente, do ministro Marco Aurélio, elas precisam ser tomadas pelo órgão colegiado. Ficou muito bem claro que não há uma posição unânime do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não pensa, quer me parecer, o colegiado do Supremo, como o ministro Marco Aurélio. O próprio ministro Fachin já deu decisões em sentido inverso, né? O ministro Fux acabou cassando a decisão do ministro Marco Aurélio numa posição em que ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, e mediante o recurso da Procuradoria-Geral da República, ele podia fazê-lo perfeitamente. E que se leve esse caso, Datena, para análise do pleno do tribunal. E que a sociedade fiscalize essa análise e verifique a opinião desses jogadores. E eu advirto ainda, viu, que se houver algum réu ainda preso da Operação Lava Jato, que são tantos recursos e tantos benefícios, que os tribunais, os procuradores, os promotores fiscalizem aí se em 90 dias não foi prorrogado essas prisões até. Porque senão, você pode ter certeza que vai todo mundo para a rua. Você pode ter certeza que vai todo mundo para a rua. E eu mesmo, se fosse advogado e tivesse clientes nessa situação, amanhã mesmo, na terça-feira, já estaria peticionando direto no STF para ver se eu tenho a sorte de obter também uma decisão como o André do Rep obteve para o meu cliente. O senhor já disse, eu vou perguntar e vou encerrar a entrevista para não ficar redundante, porque me parece uma coisa tão óbvia que a gente discutiu. São duas perguntas embutidas numa só. Uma delas o senhor já respondeu, né? Qual é o percentual de presos hoje no maior sistema carcerário do Brasil, São Paulo? Qual é o percentual de presos que estaria na rua, baseado em decisões como essa, se tivesse bons advogados para acompanhar o processo desses presos e daí por diante e pedir a sua libertação, o seu HC. Quantos presos aqui de São Paulo estariam na rua baseados com uma decisão como essa aí? E se o sistema de inteligência, de segurança do nosso Estado, o Ministério Público, as polícias, já sabiam que o André do Rep iria sair da cadeia, porque parece que ele tinha mencionado entre presos que ele não ficaria até o Natal na cadeia. Bom, vamos lá, Datena. Com relação a... Eu vou primeiro pela última pergunta. Com relação a essa situação do André do Rep, os informes de inteligência já diziam a respeito que ele realmente já comentava que ele não ficaria até o final do ano na cadeia. Isso é a realidade, né? Comentava entre os presos. Nós temos informantes, às vezes, que despassam essa informação. Eu mesmo dei uma entrevista para você, falando de um outro caso, que é do mesmo processo, o indivíduo acabou sendo colocado
em liberdade por conta da Covid, né? Você cinema, e eu chamei a atenção, falei, Datena, um outro criminoso, André do Rep, já teve um HC a seu favor, e pode ser colocado em liberdade em qualquer momento, né? E logo, né, algum tempo após, esse segundo HC é julgado e ele é colocado em liberdade. Então, são situações aí que realmente nos deixam... É difícil a gente explicar isso para a sociedade. É uma coisa que realmente não tem muito fundamento. Falta razoabilidade. Eu vou te falar mais uma coisa que é importante. Tem prazo para tudo no Código de Processo Penal. O delegado tem 30 dias para concluir o seu inquérito policial, o promotor, quando o réu está preso, tem 5 dias, dependendo do caso, para oferecer a denúncia. E se ele não fizer, normalmente há sanções como a soltura do réu. Mas mesmo nesses casos, Datena, é preciso usar a razoabilidade. Às vezes passa 1, 2 dias, 3 dias, por conta da complexidade dos fatos, e o mesmo STF e outros tribunais já disseram que não há irregularidade, porque não foi um lapso de tempo tão grande. Agora, passar 90, 100 dias sem que essa prisão esteja reavaliada e colocar um indivíduo desse em liberdade, realmente foge a qualquer limite, qualquer princípio da razoabilidade. Muita gente hoje estaria na rua, né, partindo desse princípio, da cadeia aqui em São Paulo, por exemplo. É a segunda parte da pergunta. Fiquei tão irritado, desculpa, viu, Datena? Eu acabei me esquecendo lá de uma parte da pergunta. A gente tem aí um grande percentual, não só no estado de São Paulo, mas como no Brasil, de acusados que estão presos em caráter provisório, né? Quer dizer, não tem ainda uma sentença condenatória transitada em julgado. Eu digo isso porque nós temos aqui praticamente quase 4 instâncias, né, Datena? Nós temos os tribunais de justiça, depois temos o STJ, o primeiro grau, o Tribunal de Justiça, o STJ e o STF. Então, se o sujeito ainda recorrer, né, em todas essas instâncias, ele é considerado um preso provisório. Né? Então, todos os casos de preso provisório no país estariam na mesma situação. Talvez aí 30%, 40% do número de presos do Estado ou do país estejam ainda sem decisão definitiva transitada em julgado, porque tem recurso em andamento. Então, todos esses, em 90 dias, não foi reavaliada a prisão, vão para a rua. Pois é, doutor Lincoln, que Deus nos ajude, saúde e proteção ao senhor. O senhor precisa, principalmente, tanto que anda com tantos seguranças aí, porque o senhor cumpre com o seu trabalho, que é um trabalho de combater de peito aberto o crime organizado. O senhor fala, eu acredito que o que o senhor falou no meio da entrevista foi em sentido figurado. Eu já ouvi isso em sentido literal da esposa do ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro Sérgio Moro, que ele deveria deixar o país, porque ele corre risco de morte quando vai perder a sua guarda da Polícia Federal. Eu acredito que o senhor não tenha dito literalmente quando pensa em sair do país, mas que o senhor tem família também, né? A gente não é só a gente. Se fosse só pela gente, o senhor tem família também. Acredito que um dia o senhor deva ter pensado isso lá no fundo do seu subconsciente. Porque não é brincadeira você arriscar a sua vida e a dos outros muito próximos de você e ver decisões como essa que colocam na rua criminosos de altíssima periculosidade. Foi um prazer e uma honra falar com o senhor, Dr. Lincoln Ngakia, mais uma vez. Prazer é meu, Datena. Eu que agradeço por esse espaço e por você estar esclarecendo aí toda a população, né? Realmente que nós precisamos de justiça. Esse país precisa de justiça. Muito obrigado, Datena. Um bom dia para todos. Obrigado, bom dia ao senhor. Bom dia de Nossa Senhora Aparecida aí. Não sei se o senhor é católico ou não, mas bom dia de Nossa Senhora Aparecida ao senhor e a todos que são católicos aí e acreditam em Deus, qualquer religião que seja, não é? A gente tem os nossos símbolos, outras religiões têm os seus símbolos, nós respeitamos todos os símbolos e formas de pensar de todas as religiões, que todos os caminhos levam a Deus. Tenha um bom dia, viu, doutor?
Amém, bom dia.